Olá, amigo ouvinte e estudante da Palavra de Deus. Um feliz despertar a você com a graça e a paz de Jesus. Hoje o nosso estudo será no Salmos 19. Que salmo maravilhoso! O que você gostou, o que chamou a sua atenção ao ler este salmo? Conta para nós nos comentários. Aqui em nossa jornada bíblica, nós vamos estudar agora este salmo tão lindo, com o tema A Revelação de Deus. Você já percebeu que muitas pessoas têm dificuldade em acreditar em Deus por acharem difícil crer em quem não vê e não conhece? Mas será mesmo? Será que elas estão certas? Será que Deus se revela? É possível conhecer a Deus? Como podemos conhecê-lo pessoalmente? O Salmo 19 nos revela tudo isso. Neste salmo, Davi nos mostra como a criação anuncia a glória de Deus, dizendo: sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. A teoria da evolução tenta argumentar de maneira muito fraca que toda a vida na Terra, até mesmo o universo, são frutos do acaso ou do chamado Big Bang. Mas a palavra de Deus nos convida a raciocinar. Observe a criação, diz ela. É possível que toda essa complexidade tenha vindo do nada? Será mesmo que não há um projeto e um Criador por trás de tudo isto? A criação é um grande mensageiro de Deus. Ela testifica a grandeza e a soberania do nosso Deus. Além disso, Ele deixou a sua irrefutável palavra. Por ela somos advertidos, isto é, ela nos orienta, dá sentido. E de acordo com o salmista, quem pode discernir os próprios erros? Sem parâmetros, estamos todos perdidos. Observando nossos passos de acordo com os conselhos da palavra de Deus, teremos uma vida cheia de paz e prosperidade em todos os sentidos. Pois a palavra de Deus é infalível. Por isso, vamos ao estudo detalhado, profundo, agora no Salmo 19, porque ele nos reserva ensinamentos divinos e profundos. Já deixa o seu joinha, o seu like, se você tem acompanhado nossos estudos e tem apreciado. Essa é uma forma de você apoiar esse projeto. Lembrando que é importante que junto com este estudo você leia o capítulo completo na sua Bíblia, para que o seu entendimento aqui neste estudo da jornada bíblica possa ser melhor. Ok? Compartilhe e se ainda não é inscrito, inscreva-se. E também o seu comentário, o que chamou a sua atenção neste estudo, aí no chat, vai ser de grande importância. Fazendo análise do capítulo 19 e os seus versículos, nós temos o seguinte. O Salmo 19 é de autoria do rei Davi, uma das mais sublimes peças poéticas de toda a Escritura Sagrada. Com uma beleza singular, ele nos apresenta duas grandes formas pelas quais Deus se revela à humanidade. A primeira, a revelação geral,
manifesta na majestade da criação. E a segunda, a revelação especial, perfeitamente registrada na Bíblia, na Palavra de Deus. Este salmo não é apenas um hino de louvor, é uma profunda meditação teológica que nos convida a reconhecer a glória de Deus ao nosso redor e a nos submeter à autoridade transformadora de suas leis. Ao percorrermos os versículos deste capítulo, somos guiados de uma admiração universal pela obra de Deus a uma devoção pessoal e íntima ao Deus da Palavra. A natureza e a revelação, ambas, ou seja, a Bíblia, dão testemunho do amor de Deus. Esta declaração poderia muito bem resumir o Salmo 19. Este salmo talvez seja o mais conhecido e mais popular dos que falam da natureza, da criação. É uma reflexão da revelação que Deus faz de si mesmo na natureza e também em sua lei. Pois nesse salmo, Davi começa nos convidando a contemplar os céus que podemos contemplar, o espaço onde o sol, a lua e as estrelas estão, o firmamento com seu esplendor e ordem. Os céus refutam completamente a teoria da evolução, pois não são produto do acaso, mas da criação, do poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele se referiu a este salmo quando explicou que todos têm conhecimento de Deus, porque a natureza proclama a existência de Deus e de seu poder. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versos 19 e 20. Portanto, assim, quando pensamos a respeito da lei, nos versos 7 a 11, Davi disse: a lei do Senhor é perfeita e refrigera, restaura a alma. Muitas vezes pensamos em algo que evita que tenhamos alegria, prazer, mas aqui nós vemos o oposto. A lei de Deus, ela restaura, revive, nos faz sábios, traz alegria ao coração, luz aos nossos olhos, nos adverte e nos recompensa. Isto é porque as leis de Deus são guias e luzes para o nosso caminho, ao invés de serem cadeias em nossas mãos e pés. Veja que profundo esta abordagem de Davi com relação à lei, com relação à palavra do Senhor. Ele também diz que o temor do Senhor deve ser ensinado, é a instrução da sabedoria. Assim, este Salmo 19, ele nos traz este cântico maravilhoso, exaltando a criação de Deus, a sua palavra, a sua lei. E o Salmo se encerra com uma oração em que o salmista pede a Deus que aceite os pensamentos e as palavras que pronunciou, e ao mesmo tempo que sejam puros seus pensamentos e suas palavras a cada dia. Você alteraria o modo como vive se soubesse que cada palavra e pensamento seriam primeiro examinadas por Deus? Foi isso que Davi pediu? Pediu que Deus aprovasse suas palavras, seus pensamentos, como se fossem ofertas trazidas ao altar. Ao você começar um novo dia, decida que o amor de Deus guie o que você dirá e como você irá pensar.
Agora, vamos considerar um texto da meditação matinal falando sobre a grandeza do universo de Deus. O Criador deu abundantes evidências de que o seu poder é ilimitado, de que ele pode estabelecer e subverter reinos. Ele sustenta o mundo pela palavra do seu poder. Fez a noite, enfileirando as brilhantes estrelas no firmamento, chama-as todas pelo nome. Você sabia que cada estrela tem um nome e que Deus as chama pelo nome? Incrível, não é mesmo? Os céus, disse Davi, proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, mostrando aos homens que este pequeno mundo é apenas um pontinho na criação de Deus. Olha que grandioso. Por isso, quando nós contemplamos as maravilhas da criação, da natureza, não tem como nós não pensarmos em Deus. Não, realmente, não admitirmos, que por trás de todas as obras maravilhosas criadas, existe um arquiteto e também um Criador. As belezas naturais possuem uma língua que nos fala incessantemente aos sentidos. Há uma lição na luz solar, nos vários objetos da natureza apresentados por Deus ao nosso olhar. Portanto, muitas são as maneiras pelas quais Deus procura revelar-se a nós e nos colocar em comunhão com Ele. A natureza fala sem cessar aos nossos sentidos. O coração aberto é impressionado com o amor e a glória de Deus, manifestado nas obras de suas mãos. Poetas e naturalistas têm muito que dizer acerca da natureza, mas é o cristão que mais sabe apreciar as belezas da terra, porque reconhece a obra do Pai, percebe seu amor em cada flor, arbusto ou árvore. Ninguém pode apreciar plenamente a significação de montes e vales, rios e lagos, se não os olha como uma expressão do amor de Deus ao homem. Lindo texto, corroborando com o capítulo de hoje, no Salmo 19. Agora, em nossa análise e avaliação deste estudo, nós extraímos as seguintes lições vitais a serem aplicadas. Primeiro, redescobrir a glória de Deus na criação. Você já percebeu que vivemos em um mundo cada vez mais urbano e digital? Muitas vezes podemos, nesta agitação da vida na cidade, perder a conexão com a natureza. O Salmo 19 nos convida a fazer uma pausa, a sair e a observar a criação, a natureza. A prática da contemplação reserve momentos para observar o nascer, o pôr do sol, as estrelas em uma noite clara. Se a gente vai para um sítio, se a gente vai para um local retirado da luz da cidade, o céu fica muito mais bonito à noite. Você já fez essa experiência? Eu já. Certa vez estava em um acampamento, no meio de uma mata com uma cachoeira, e de madrugada eu saí da barraca. A hora que eu olhei assim para o alto, aquele céu lindo, estrelado, eu nunca esqueço dessa experiência. Foi algo marcante para mim. Contemplar a natureza
combate a apatia espiritual. A beleza da criação pode, portanto, combater a apatia, o tédio. Segunda lição é valorizar e mergulhar na palavra de Deus e na lei. Vivemos na era da informação, onde somos bombardeados por dados de todos os lados. O Salmo 19 nos lembra que a palavra de Deus é a fonte mais pura e valiosa de conhecimento e sabedoria. Portanto, priorize o estudo da Bíblia, assim como você está fazendo agora, junto comigo. Faça do estudo, da leitura, da meditação, um hábito diário, uma prioridade diária. A lei de Deus, ela é descrita com uma série de atributos superlativos: perfeita, fiel, reta, pura, verdadeira e justa. Portanto, siga e obedeça à lei de Deus. A busca por sabedoria real em um mundo que valoriza o conhecimento acadêmico e técnico, esse salmo nos exorta a buscar a sabedoria que vem de Deus, que é mais desejável do que o ouro. Por também, terceira lição, cultivar a autoconsciência e a humildade. Davi, nos versículos finais deste salmo, ele apresenta uma introspecção, um exame de consciência, uma luta contra o pecado consciente. A oração deve ser um pedido constante por libertação e por força para viver conforme a palavra e a vontade de Deus. E também, fechando o salmo, viver uma vida de consagração, integridade no pensar, no falar, no agir, uma dependência contínua de Deus. E também uma interconexão entre criação e escritura. Portanto, o Salmo 19 nos ensina que não há contradição entre a ciência e a fé. Ambos são caminhos para conhecer a Deus. Resumindo, o Salmo 19 é um chamado para uma vida de admiração, estudo, humildade e consagração. Ele nos lembra que Deus está constantemente se revelando a cada um de nós, e a nossa responsabilidade é responder a essa revelação com fé, obediência e um coração grato. Assim, amigo estudante da Palavra de Deus, como eu comentei no começo, esse salmo maravilhoso nos traz realmente reflexões, uma reflexão de ensinamentos profundos. E fechando o nosso estudo, não podemos deixar de destacar que no centro dos 10 mandamentos existe um memorial da criação. Sabe qual é? É o 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha que incrível a relação do 4º mandamento, lembra-te do sábado, com a criação. Deus declara que em 6 dias fez os céus e a terra. Você sabia de uma coisa bem interessante? Que se todas as pessoas no mundo observassem, obedecessem a este mandamento, lembra-te do dia do sábado, não haveria ateus? É isto mesmo. Quando adoramos a Deus no dia que é dele, no santo sábado, ele mesmo descansou, abençoou e santificou, reconhecemos o Senhor como Criador e mantenedor. Por meio de sua criação,
Deus fala, conforme Davi escreveu neste salmo? E se ele fala por meio do que criou, não devemos nós também ser a voz de Deus ao mundo? Após toda manifestação de alegria e de amor pelo que Deus fez e por sua palavra, Davi encerrou este salmo com um pedido: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na sua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Portanto, ela nos aponta os nossos pecados para que possamos nos arrepender e correr para os braços do Pai. A lei de Deus é perfeita, restaura a alma, que é fiel, dá sabedoria, alegra o coração, ilumina os olhos. Como, pergunto eu, podemos duvidar de algo assim? O Salmo 19 nos mostra, portanto, que Deus não está silencioso. Ele está falando todos os dias, poderosamente, através dos céus que declaram a sua glória, e fala perfeitamente através das Escrituras que revelam o seu plano de redenção. A criação nos mostra que existe um Deus. A palavra nos mostra quem é esse Deus. Percebem? E como podemos conhecê-lo pessoalmente. A revelação geral é suficiente para condenar o homem, mas a revelação especial, a palavra, centrada na pessoa e obra de Jesus Cristo, é suficiente para nos salvar. Que eu e você possamos, como Davi, ouvir atentamente a estas duas testemunhas, a criação e a palavra, permitindo que elas nos conduzam a uma adoração mais profunda e a uma vida de completa consagração ao nosso Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Vigiemos e oremos. Amém. Olha que salmo incrível. Eu, particularmente, vou colocar este como um dos salmos preferidos da minha escala, né? Da minha lista de salmos que me impressiona. O pensamento do dia: a grandeza com a qual Deus construiu o universo é capaz de me impressionar, mas a grandeza com que Ele é capaz de me amar é que me deixa realmente fascinado. Pensamento muito lindo, relacionado ao que acabamos de aprender no estudo do Salmo 19. Agora vamos encerrar o nosso estudo falando em oração com Deus. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por este momento de despertar contigo. Obrigado, Senhor, porque podemos ouvir a sua voz através da sua palavra e podemos contemplar o seu poder através da natureza, das obras criadas por tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, porque podemos sim, no meio de um mundo tão agitado, o mundo, Senhor, onde cada vez mais as pessoas estão buscando encontrar paz em coisas, em realizações, em atividades, em prazeres, nós podemos voltar os nossos olhos, contemplar os céus, contemplar as tuas obras e também conhecê-lo através da sua palavra e viver uma vida conforme a tua lei. Obrigado, Senhor, porque neste salmo nós recebemos estes ensinamentos tão profundos para que possamos ter um relacionamento real, vivo e aceitável a Ti.
queira, Senhor, abençoar a vida de cada pessoa que está acompanhando este estudo e esta oração agora. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde e nos perdoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigo ouvinte, estudante da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que esse estudo possa falar profundamente ao seu coração, que você possa agora refletir ao longo de um dia sobre essa palavra que acabamos de estudar. Até o nosso próximo encontro, será no Salmo 20. Tchau, tchau.